Um estado de bloqueio já apareceu na aula passada, quando falamos do problema dos dois filósofos, que os filósofos eles podem pensar ou comer, e eles passam do estado pensando para o estado comendo quando eles pegam dois hashis, um de cada vez. E eles compartilham esses hashis. O filósofo 1, por exemplo, se ele pega o hashi 1 e o filósofo 2 pega o hashi 2, a gente chega então num estado de bloqueio. Por quê? Porque para poder passar para comendo, o filósofo teria que pegar o outro hashi. Ou devolver, mas devolver ele só consegue devolver quando ele está com os dois hashis na mão. Então, ele fica numa situação em que ele não tem eventos definidos, que é justamente o que está apresentado aqui, né, nesses estados em azul desse autômato, que é o autômato que descreve o comportamento desse sistema. Então, por exemplo, eu tenho o caminho F1, que é o filósofo 1 pega o hash 1, depois o caminho continua com o filósofo 2 pega o hash 2, ou poderia ter alcançado também esse mesmo estado de bloqueio com o primeiro filósofo 2 pegando o hash 2 e depois o filósofo 1 pegando o hash 1. Então eu alcanço esse estado de bloqueio, que é o filósofo 1 com o hash 1 na mão, o filósofo 2 hash 2 na mão e os dois hashis indisponíveis, que é o 1 e o 2. O outro estado de bloqueio, o I12, I21, o 1, o 2, que significa filósofo 1 com o hash 2 na mão, filósofo 2 com o hash 1 na mão e os dois hashis indisponíveis. Ele pode ser alcançado fazendo filósofo 1 pegando o hash 2 e depois filósofo 2 pegando o hash 1, ou pode ser alcançado também o filósofo 2 pegando o hash 1 e depois filósofo 1 pegando o hash 2. Então, esses são os dois estados de bloqueio que nós encontramos. Para falar formalmente de bloqueio, nós temos que falar de estados marcados. O que é um estado de bloqueio? O estado de bloqueio é aquele em que, a partir dele, eu não sou capaz de alcançar um estado marcado. Por que isso? O que significa normalmente o estado marcado? O estado marcado significa normalmente a realização de uma tarefa. Então, quando se alcança um estado marcado, é porque o sistema foi capaz de realizar aquela tarefa. E quando se alcança um estado de bloqueio, significa que o sistema não tenha mais a capacidade de alcançar aquela tarefa, de realizar aquela tarefa. Então, aqui neste exemplo, foi marcado esse estado, o estado inicial, que é o filósofo 1 pensando, o filósofo 2 pensando e os dois hashis disponíveis. Por que isso? Porque a ideia é ver se eu sou sempre capaz de retornar a esse estado inicial. Eu faço o ciclo e retorno ao estado inicial. Como é que eu alcanço isso? Por exemplo, o filósofo 1 pega o hash 1, depois ele pega o hash 2 e depois ele devolve. A tarefa inteira foi cumprida. Ele completou o ciclo. Por isso foi escolhido como estado marcado o estado inicial. E aqui, como nós vemos, temos dois estados de bloqueio. Esses estados em azul, eles são estados que eu não tenho como a partir dele alcançar o estado marcado. Então aqui a gente chama esse estado de estados de bloqueio. E esse estado de bloqueio aqui, ele tem uma característica. Não tem eventos ativos, não tem nenhum evento viável nesses estados. Nada pode acontecer aqui. Quando isso acontece, a gente diz que esse estado de bloqueio é um estado tipo deadlock. Mas existem outros tipos de estado de bloqueio. Vamos ver um outro exemplo aqui. O objetivo é abrir o cofre. Tem então um teclado numérico, tá? E ainda tem também essa tecla R, que é um reset. E o cofre ele se abre quando se digita a senha 5679. E enquanto está digitando, pode-se apertar o botão de reset para voltar ao estado inicial, para você tentar novamente digitar a senha. Mas, se digitar errado o número, não vai conseguir mais abrir o cofre. Mesmo que você aperte reset, o cofre não vai mais se abrir, porque chegou numa trava de segurança do cofre. Inicialmente eu tenho o estado X, que não foi digitado nada, estou no estado inicial X. Caso aperte reset aqui nesse momento, ele vai simplesmente fazer um autolaço e vai ficar lá. Depois, se eu aperto 5, aí eu tenho que memorizar que o 5 foi apertado. Eu vou então para o estado X5. Caso no X, eu aperte algum outro número, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, eu vou alcançar aquele estado, chamei de XV, que é um estado que eu não vou conseguir mais abrir o cofre. É um bloqueio que eu gerei para não conseguir abrir mais o cofre. É uma trava de segurança ali que tem nesse meu cofre. Aqui essa notação N-5, por isso que eu defini aqui o conjunto N.
como sendo formado pelos números 1, 2, 3 até o 9. Só para facilitar a minha representação aqui, no rótulo eu boto n menos 5, essa barra invertida é a diferença de conjuntos. Então eu tenho o conjunto de 1 até 9 menos o 5, então sobrou 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Se apertar qualquer um deles, eu vou alcançar o XB, que é a trava de segurança lá do meu cofre, para ele não abrir mais. Se após apertar o 5, ou seja, estou no estado X5, aperto o 6, eu memorizo que foi apertado 5 e 6. Caso contrário, eu vou lá para o meu estado XB. Depois, aperto 7, memorizo 5, 6, 7. Caso aperte qualquer outra coisa, para o XB. E depois, caso aperte o 9, eu finalmente consigo abrir o cofre, que eu alcanço o estado X 5, 6, 7, 9, que significa que a tarefa foi cumprida. Por isso que ele está aí representado por um estado marcado. Ele tem esse ciclo duplo. Se aqui no 5 eu quiser apertar o R para voltar, posso. No 5, 6 quiser apertar o R, posso. No 5, 6, 7 posso. Aqui também posso. Aqui eu só vou considerar que uma vez que eu alcanço o XB, então aqui vou botar o N e o R. Se eu apertar qualquer coisa, do 1 ao 9 ou R, eu vou ficar lá porque eu travei. Eu não vou conseguir mais abrir o cofre. Alguém tem que ir lá com uma chave de segurança, não sei, para reiniciar o processo inteiro. Eu não tenho como reiniciar o processo caso eu erre. Esse cofre foi programado para funcionar dessa maneira. O que a gente observa aqui nesse exemplo? Nesse exemplo a gente tem a tarefa sendo cumprida, que é obviamente alcançar o estado marcado, que é o X, 5, 6, 7, 9. E eu tenho então esse estado em azul, que é o XB. Esse estado, se eu alcanço esse estado XB, eu não consigo mais alcançar a partir dele o estado marcado. Significa que eu não consigo mais realizar a tarefa a partir dele. Então, esse é um estado de bloqueio. Mas ele tem uma característica diferente do estado anterior de bloqueio que a gente estudou, no caso lá dos filósofos. Agora, nesse exemplo, o XB, eu tenho eventos viáveis. Eu posso apertar o N e o R, porque isso eu posso apertar sempre que eu quiser. Então, aqui nesse caso, a gente diz que esse não é um estado de bloqueio do tipo deadlock, porque é possível continuar o sistema executando eventos. Então a gente chama isso de um live lock. Ele também é um estado de bloqueio, porque a partir dele eu não alcanço mais o estado marcado, mas ele é do tipo live lock, porque ele tem eventos viáveis, diferente lá do caso dos estados de bloqueio dos dois filósofos. Então, nós temos dois estados de bloqueio possíveis, dois tipos. Nós temos o deadlock e o live lock. E é importante fazer uma ligação com o que nós vimos lá atrás, quando falamos das operações unárias de autômatos. Vocês lembram que o que a gente chamou de estado coacessível e estado não coacessível? Quando a gente tomava a parte coacessível, os estados coacessíveis são aqueles em que, a partir deles, eu sou capaz de alcançar os estados marcados. Então, o que significa a existência de um estado de bloqueio? Significa que esses estados são não coacessíveis. Então, quando a gente faz aquela operação de tomar a parte coacessível, o que nós estamos fazendo, na verdade, é eliminando os estados de bloqueio. Na próxima aula, então, nós vamos começar a ver sobre controle e como evitar o alcance desses estados de bloqueio no sistema.